o nosso arquivo composer.json criado, o que a gente pode fazer agora? A gente pode dar início à aplicação, ou seja, a gente pode dar vida a ela agora. Como que a gente faz isso? Como é um arquivo aqui criado, lembrando que isso aqui nem isso aqui é pré-requisito, isso aqui é só para quando você vai terceirizar seu pacote. Com o nosso arquivo composer.json criado, o que eu vou fazer? Vou vir no nosso terminal, já estou no diretório. Já estou aqui no diretório onde está o meu projeto. Aqui tem um arquivo composer.json nesse diretório aqui, nesse caminho, nessa pasta aqui. Vou digitar o comando composer. Eu podia digitar o comando composer install para instalar o meu composer de acordo com suas dependências e tudo mais. Ou eu posso simplesmente dar o comando composer update. O que ele verifica? Ele verifica se tem alguma alteração no arquivo composer e se não tiver feito nada nele ainda, ele instala. Se já tiver feito alguma coisa, uma atualização, ele atualiza a nossa aplicação conforme o composer. Nosso arquivo composer.json. Então vou digitar o comando composer update, que é o que a gente vai utilizar. Lembrando, composer install também funcionaria nesse caso aqui, mas eu vou ficar com o composer update. Olha só que ele vai rodar o comando para mim. Ele está verificando se existe alguma dependência e está requerindo essa dependência. No nosso caso, a gente não setou nenhuma dependência no nosso composer. Aqui ele rodou o comando, ele verificou que não tinha nenhuma dependência para ser instalada, nenhuma dependência para ser alterada. Ele criou nosso o pacote de arquivos aqui do vendor, já vou explicar para vocês. E vamos ver o que aconteceu no nosso projeto agora. Se a gente abrir ele aqui, abre o nosso projeto aqui, olha só que ele criou uma pastinha chamada vendor. O que esse vendor é? Esse vendor é algo extremamente importante de você entender no PHP. Você vai ver isso aqui muito em framework, seja o que for. O vendor é onde ficam os pacotes de terceiros. Ou seja, se você instala um pacote do PayPal através do Composer, onde fica o pacote do PayPal? Fica dentro do diretório vendor. Se você instala um pacote de gerenciamento de logs, onde fica? Dentro de vendor. Então em vendor, onde fica todos os pacotes de terceiros. Ele criou algo aqui também extremamente fundamental, que é um arquivo um arquivo autoload.php. O que esse arquivo faz? Todo o teu projeto, você seta as PSEs, a gente vai entender isso aí depois, você seta as PSEs no seu arquivo composer.json aqui, ele já vai fazer o autoload automático para você de tudo. Ou seja, em vez de você, toda hora que for trabalhar com uma classe nova, você ter que fazer o require dela, criar instância e tudo mais, ele só vai fazer o require dessa classe de forma automática no momento que você criar a instância. Então esse arquivo autoload.php aqui é extremamente inteligente. E aqui dentro de Composer, que é o diretório que o Composer criou para a gente, ele tem aqui algumas classes, as classes que ele vai usar autoload, e onde quando você mapeia classes, o autoload namespace do PSR4, que é o novo padrão de projeto aí aceito para autoload de arquivos. Enfim, a gente vai entender isso aqui na prática mesmo. O importante é que você entender que aqui a gente instalou o nosso Composer e com isso a gente já começou a criar nossa estrutura e que todo o pacote de terceiro vai ficar aqui dentro de vendor. Eu vou criar aqui agora, na raiz do nosso projeto, um arquivo chamado index.php. O que eu vou fazer? Em vez de eu, por exemplo, vou trabalhar com um pacote novo, em vez de eu ter que fazer require toda vez nesse pacote, nessa minha classe, eu simplesmente, o único require que eu vou fazer no meu projeto é require. Posso fazer require once. Vou pegar o que está dentro de vendor, um arquivo autoload.php. Pronto. Esse arquivo autoload.php, ele faz o autoload automático dos arquivos que estão dentro do diretório vendor, conforme eu for utilizando. Se eu não utilizar, ele não faz o autoload, e se eu utilizar, ele faz o autoload. Então é basicamente assim que funciona o comando composer update. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como a gente vai instalar o nosso primeiro pacote, ou seja, a gente vai pegar um pacote de um terceiro para o nosso projeto. É algo também fundamental, porque não vale você criar a roda toda vez que você fizer um projeto. Por exemplo, você vai fazer um projeto para gerenciamento de logs, por exemplo. A roda já existe. Você não tem que fazer um projeto para gerenciamento de logs. Já existe um grande pacote, ou seja, um grande projeto de software que já foi testado, validado, remoldado, corrigido erros, que está pronto para você. Então a roda já existe. Você simplesmente usa a roda de alguém que já criou. Por exemplo, você não acha que a Hyundai, por exemplo, quando vai criar um carro, pode ter certeza que ela não cria a roda do zero. Ela já usa a roda que criou. Ela não fala, minha roda vai ser um paralelepípedo. Não faz sentido. Ela simplesmente utiliza a roda que alguém criou. Ela pode mudar uma coisa em outra,
Mas de forma geral, ela já aproveita a ideia. E é exatamente o que a gente vai fazer. A gente vai ficar criando tudo do zero. Já existe muita coisa boa pronta pra gente, muita coisa boa pronta, testada e validada pra gente usar no nosso projeto. A gente tem que ter inteligência para fazer isso também.